Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Por haver quórum regimental, damos por aberta a presente sessão ordinária mirim. Convido neste momento, para fazer parte desta mesa, a vereadora mirim suplente Marcela Poli Bittencourt, do Colégio Alfa Castelo. Agradecemos e anunciamos também a presença do senhor Carlos Alberto Bittencourt, professor de oratória e ex-superintendente do Distrito do Garcia, além de ser pai da vereadora mirim suplente Marcela. Cumprimento a todos os vereadores mirins, convidados e especialmente agradecemos aos que nos assistem pela TV Legislativa e pela internet. Solicito aos vereadores mirins que confirmem presença em plenário. Convidamos a todos que puderem, para em posição de respeito, acompanharmos o hino nacional. Convido o vereador mirim, a vereadora mirim Brenda Araújo Matuzewski para fazer o momento bíblico. Porque um menino nos nasceu,
Um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Convido também para fazer parte desta mesa o vereador em exercício João Paulo Taumaturgo. Certo. Prazer. Boa tarde. Convido a vereadora mirim Isabelle Thaís Berkenbrock para que faça a leitura de um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 13. Os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de maus tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da ata da 13ª Sessão Ordinária mirim. Ata da 13ª Sessão Ordinária mirim. No dia 13 de setembro de 2021, às 9 horas, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de Blumenau os vereadores mirins para a 13ª Sessão Ordinária mirim do ano, sob a presidência do vereador mirim Arthur Mendes Ismael. Em seguida, o presidente mirim informou que a presença dos vereadores mirins constaria na presente ata, estando ausentes os vereadores mirins Ademir Klepak Júnior, Brenda Araújo Matuzewski, Emily Cristina Bonetti, Isaac Ramos Loss e Jennifer Rafaela Karnoski, justificadamente. O presidente mirim convidou para compor a mesa o vereador mirim suplente da Escola Básica Municipal, Friedrich Karkelmeyer Felipe Teixeira da Silva. Constado o número regimental de vereadores mirins, deu-se início à sessão com a execução do hino de Blumenau. O vereador mirim, Biancato Moisés da Costa, fez a leitura do momento bíblico, enquanto a vereadora mirim, Emily da Silva, fez a leitura de um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. A segunda secretária fez a leitura da ata da 12ª Sessão Ordinária mirim, que foi aprovada por unanimidade. O presidente mirim, Arthur, pediu para que os presentes fizessem 1 minuto de silêncio em razão do falecimento dos avós da vereadora mirim, Brenda Araújo Matuzewski. Pela ordem, todos os vereadores mirins presentes fizeram seus pronunciamentos. Foram colocados em discussão e votação os requerimentos de número 23 de 2021 a 26 de 2021, os quais foram aprovados. Nada mais havendo a tratar, o presidente mirim deu por encerrada a presente sessão ordinária mirim, convocando os senhores vereadores mirins para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 27 de setembro de 2021, às 15 horas, nesta Casa Legislativa. Os vereadores mirins que aprovam a presente ata permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. Justificaram a ausência nesta sessão ordinária as vereadoras mirins Jennifer Rafaela Karnoski e Maiara Macais. Convido neste momento a vereadora mirim suplente Marcela Poli Bittencourt, do Colégio Alfa Castelo, para utilizar a tribuna livre pelo tempo de até 10 minutos. Boa tarde, senhoras e senhores. Quero cumprimentar o presidente da Câmara, Arthur Mendes Ismael, em seu nome, os demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público aqui presente, em especial o meu pai, e quem nos acompanha pela TV Legislativa ou internet. Boa tarde a todos. Meu nome é Marcela Poli Bittencourt, vereadora mirim suplente do Colégio Alfa Castelo. Hoje, vim falar sobre política propriamente dita. Para entendermos melhor, a palavra política tem sua origem da palavra grega polis, que significa cidade. Era uma forma que se tinha na época para manter uma boa convivência entre as pessoas. O termo política está diretamente ligado ao poder. O poder político é o poder de um homem sobre outro homem. Nós praticamos política desde sempre, todos os dias, desde quando nós pedimos para os nossos amigos fazerem algo, até quando nossos pais ordenam tarefas, tais como arrumar o quarto. E é incrível que quando você faz parte de algo e sabe mais sobre o assunto, você fica indignado com o que as pessoas que não têm tanto conhecimento dizem.
Antes, para mim, a política era algo assim, horrível, que eu não queria me envolver. Hoje, eu sei qual é o real significado, e eu quero participar. E o programa de vereadores mirins foi um dos precursores para isso. Antes, eu não sabia nem sequer onde a Câmara de Vereadores ficava, o que é assustador. Hoje, eu sinto um prazer enorme em poder estar vindo aqui. Mas teve uma situação que passei e, como disse anteriormente, fiquei indignada. Bom, a minha avó e a sobrinha dela estavam falando sobre eleição, que votaram em branco ou que votaram por coisas que pessoas disseram sobre determinado político. E eu, quando me candidatei para o programa Vereador Mirim, eu comecei a assistir alguns eventos onde pessoas da Câmara falavam sobre diversos assuntos. Um dia, o senhor Marcelo Lanzarin, que era presidente da Câmara de Vereadores na época, falou sobre a diferença de política e politicagem. E hoje em dia as pessoas confundem isso. Politicagem, para mim, é fazer política de um jeito que interessa somente uma das partes. Não é feito para o bem comum. E as pessoas falam da política como se fosse politicagem, e ainda generalizam, dizendo que todos os políticos são corruptos. Na minha família, principalmente as pessoas mais velhas. E elas não votam porque eles, os políticos, entram e não fazem nada, quando elas não acompanham e nem se informam sobre o assunto. E eu me pergunto, com que direito elas podem reclamar, sendo que nem sabem o que eles estão fazendo? Algo que para mim antes era banal, se tornou um assunto que eu gostaria de debater. Mas, como essas pessoas dizem, eu não sei nada, eu sou muito nova para falar dessas coisas. E eu sei que não. Mas com essas pessoas, realmente fica difícil. E digo mais, não se calem, não se abstenham ou fiquem com medo de debater por coisas que as pessoas dizem que você não pode, como idade, condição, qualquer aspecto assim que essas pessoas usem para dizer que você não pode falar de algum assunto. Você pode e você deve, mas sempre buscando o respeito e a verdade. Termino citando Martin Luther King Jr., um ícone, que disse: "O que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons." Agradeço a oportunidade. Agradecemos a vereadora mirim suplente Marcela Pauli Bittencourt e convido neste momento o vereador suplente em exercício João Paulo Taumaturgo, da Câmara Municipal de Blumenau, para utilizar a tribuna livre pelo tempo de até 10 minutos. Boa tarde, senhores vereadores, mirins. Quero dizer que é com muita alegria que eu estou aqui hoje. Como o nosso excelentíssimo senhor presidente Arthur comentou, meu nome é João Paulo Taumaturgo, eu sou vereador em exercício no lugar do nosso vereador Ailton de Souza, o Ito. 30 dias eu estou ocupando a Câmara. No Poder Público já tive uma passagem de bastante tempo aí junto ao Executivo, trabalhei no gabinete do prefeito Napoleão por alguns anos, onde eu pude ser assessor de assuntos da juventude. E lá eu tive bastante proximidade com o trabalho da Câmara Mirim. Por isso que é com muita alegria que eu venho aqui de novo, já estive nessa casa em outras oportunidades, porque eu percebo aqui o desenvolvimento de algo chamado cidadania, ou envolvimento do cidadão para com a coisa pública, o envolvimento do cidadão para com o dia a dia da nossa cidade. Quero cumprimentar o Arthur, a Marcela e o Ademir, que são a mesa diretora, e no nome deles cumprimentar todos vocês que fazem parte, que se dedicam a estarem aqui, que passaram pelo desafio de uma eleição. Vocês devem saber o que é uma eleição. Não é fácil, né? A gente é julgado por todos, todos julgam a nossa vontade, aquele desejo que a gente tem de liderar. E eu fico ainda mais feliz por um outro detalhe. Eu percebo aqui, se não a maioria, mas acho que a maioria, mulheres, E a gente olha para a nossa Câmara de Vereadores hoje, a gente tem 2 mulheres vereadoras, Por que a mulher é importante? Porque a mulher é mais organizada que nós homens, A mulher costuma ser um pouquinho mais organizada e isso é muito bom, porque o homem e a mulher, eles não disputam, eles devem se complementar, Então a participação feminina é muito importante mesmo, não é falácia não, é a realidade mesmo. As mulheres, eu sou casado, A minha esposa, a minha mulher, ela me ajuda muito e me auxilia muito, a gente complementa as nossas atividades e é isso que é fundamental.
né? Eu, na verdade, assim, queria primeiro pontuar, viu, o professor Bittencourt, que está na plateia nos acompanhando, parabenizá-lo, viu, professor? O senhor está dando uma ótima criação à Marcela. As palavras da Marcela aqui nessa tribuna traduzem um pouco do que é essa ferramenta chamada Câmara Mirim. Essa ferramenta, essa estrutura aqui serve justamente para formar cidadãos politizados, para que vocês também venham aqui, aprendam e compartilhem com seus amigos, com seus familiares, nas suas escolas, nas suas casas, né? Brincando na rua, não sei se vocês fazem isso ainda, a gente fazia. Eu estou velho, né, professor? Como é que pode, né? Outro dia eu era jovem, já passei dos 29, o Estatuto Nacional da Juventude diz que até 29 anos é jovem, né? Então eu já estou com 30, então eu já não sou mais jovem. Mas eu fico muito feliz mesmo de percebê-los desenvolvendo isso. Queria trazer para vocês algumas reflexões que acredito que serão úteis no dia a dia de vocês e nessa carreira que vocês estão seguindo aqui dentro da Câmara Mirim. Todo ser humano é refém da sua vontade. Nós somos reféns das nossas vontades, né? Durante o dia, diversas vezes, surge uma pequena vontade, uma vontade típica do ser humano, ir ao banheiro. Quando você tem vontade de ir no banheiro, você não escolhe, você tem que ir, ponto. É ou não é? Então você é refém da sua vontade. Isso tem origem, a igreja, para quem é religioso e acredita, tem origem no pecado original, lá no Adão e Eva. Adão e Eva tiveram uma vontade, comeram o fruto da árvore proibida, o fruto do conhecimento, que é tido como a maçã, mas a Bíblia não fala de maçã, a Bíblia fala de fruto. E aí ela comeu o fruto e por isso então o ser humano tem o pecado original, que é a vontade. A vontade nos faz ser egoístas muitas vezes. A vontade faz com que a gente deseje resolver o nosso problema antes do problema do próximo. E aí vem o ensinamento de Jesus. A igreja é muito sábia nesses ensinamentos. E eu sou católico praticante, só isso, né? Mas eu acho que esses ensinamentos são fundamentais. Jesus pega e nos traz um ensinamento máximo, que é o quê? O amor ao próximo. Ame ao próximo como a ti mesmo, né? E quando ele coloca isso, ele não diz amar mais o próximo ou menos o próximo. Amar o próximo como a ti mesmo. Então, respeite as tuas vontades, mas também as vontades do próximo. E, Marcela, isso é política. Isso é política. Política é você exercer um mandato preocupado com o impacto do seu mandato na vida das outras pessoas. Vir cumprir um mandato por si não é política, é politicagem. É fazer uso do seu mandato para benefício próprio. Esse é o maior erro. E quando eu olho para vocês, vocês devem ter o quê? 10, 12, 15, no máximo, anos, é isso? Estou enganado? 12, 14, por aí? E percebo vocês aqui, eu fico muito, mas muito feliz. Eu já tive nessa condição. Eu fui líder de classe, chefe de comissão de formatura, fui presidente do diretório acadêmico de administração na FURB, quando frequentei a universidade, e logo vocês estarão lá, ou não, faculdade não é uma obrigação, né? Acho que isso também precisa ficar claro. Tem muito ensino técnico hoje que vale mais do que uma faculdade. Tem muito conhecimento que a gente adquire através da internet que não se adquire em universidade, apesar de que eu fiz a universidade, né? Então também não desmereça a universidade. Mas quando eu percebo vocês aqui, eu digo para vocês uma frase que é clichê, que vocês vão entender ela como algo que todo mundo fala, mas que é a mais pura verdade. Vocês são o futuro. Serão vocês que tomarão decisões no futuro que irão impactar a minha vida. Porque quando eu estiver nos 50, 60, 70, eu já não vou mais estar aqui. Eu não vou estar mais na política. Serão vocês. Assim como eu sou agora para quem está nos 60, 70. Né? E isso é um ciclo. E esse ciclo precisa ser alimentado. Vocês precisam ser capacitados. E mais que isso, vocês precisam contagiar os seus amigos. Porque, infelizmente, a gente percebe, cada geração que passa, mais alienação, mais joguinhos, mais prazeres, mais vontades sendo satisfeitas do que a preocupação com a vontade do próximo. Então, se eu puder deixar esse recado para vocês, exerçam esse mandato sempre focado nas vontades dos próximos de vocês, das pessoas ao redor de vocês. Quem faz uso de um mandato público para benefício próprio está equivocado na raiz do problema que surge lá no pecado original. Por isso que é tão sábio esse ensinamento. Não se trata aqui de pregar religião, se trata de aprender com os ensinamentos filosóficos que a religião traz. E era essa mensagem que eu queria deixar para vocês. Não desistam nunca da política. Convençam quem está ao seu redor que a política é importante. Mas não através de palavras.
Eu sugiro vocês sempre convencerem através do exemplo. Se alguém critica vocês porque vocês estão preocupados com buraco na rua, pegue uma pá, areia e tape o buraco na rua. Porque a palavra, o ensinamento, ele pode até ensinar, mas o exemplo arrasta. Se tem alguém passando necessidade, monta uma campanha para arrecadar fundos. Não fica só sugerindo uma campanha, faça, execute. Quem está em movimento sempre é respeitado. O que não pode é ficar parado só apontando o problema, entendeu? A gente tem que buscar solucionar o problema. E essa ferramenta aqui, Câmara de Vereadores, ela serve para isso. Para fiscalizar o Executivo, para que a gente cobre as ações do Poder Executivo para a nossa comunidade, para que a gente proponha ações, para que a gente altere leis, melhore as leis. Lei se cumpre, evidentemente, mas lei se melhora. Tem muita lei ruim. Tem muita lei que não precisava existir. Para vocês terem uma ideia, curiosidade, em Florianópolis, há pouco tempo atrás, existia uma lei em vigor que proibia estacionar carroça na Praça 15. Já não tem, a praça existe, não tem mais tanta carroça, né? Mas se um desavisado for lá estacionar a carroça, ele pode ser penalizado sem saber. É uma lei que não precisa mais existir. Óbvio, é um detalhe de uma lei esdrúxula, né? Mas tem muita lei que está em vigor, que está prejudicando a vida das pessoas, que também poderia ser melhorada. Essa é uma sugestão que eu dou também para vocês. É óbvio que a Câmara Mirim tem as suas limitações, mas eu acho que, apesar disso, faz um trabalho valoroso e rico que vocês podem propor para nós, vereadores, muitas vezes. Vocês podem observar aí leis que vocês acham que podem ser questionadas na realidade de vocês e sugerir para que a gente debata na Câmara e mude a vida da cidade. Então, a gente, assim, eu me coloco à disposição, eu fico só até metade de outubro, mas eu me coloco à disposição também no Executivo. Eu estava lá na condição de diretor-geral da Secretaria de Planejamento, o prefeito Mário, nosso secretário, a quem eu sempre agradeço, me deram essa oportunidade de me liberar esses 30 dias para vir para cá. Devo voltar para lá, então estou à disposição de vocês também quando for para lá. Porque a gente só constrói uma cidade a várias mãos, sempre ouvindo a vontade do próximo. Sem esquecer de si, é óbvio, né? Como eu coloquei no começo, mas sempre preocupado com o bem-estar da maioria das pessoas. Afinal, essa é a democracia, privilegiar o desejo da maioria das pessoas. Tá certo? Obrigado pela oportunidade de conversar com vocês, eu fico muito honrado mesmo. Parabéns pela condição do trabalho, viu, presidente Arthur? Parabéns pela condição do trabalho, eu imagino o desafio que não é fácil, né? A toda a mesa. E vocês sigam firmes aí, participem sempre, porque mais do que o momento que vocês vivem aqui, é o momento que vocês vivem aqui que vocês podem compartilhar com seus amigos. Eu registro isso para finalizar. Nunca esqueçam de compartilhar o que vocês fazem aqui com quem vocês conhecem. Dessa forma a gente vai construindo uma cidade melhor a várias mãos e em conjunto, tá certo? Obrigado, uma boa tarde a todos. Agradecemos à vereadora mirim suplente Marcela e ao vereador suplente em exercício João Paulo Taumaturgo pelas palavras proferidas, pois tenho certeza que contribuirão para a nossa formação como cidadãos participativos em nossa sociedade. Caso tenham outros compromissos, sintam-se à vontade. Passamos agora para os oradores inscritos no dia de hoje. Com a palavra, a vereadora mirim Sofia Caroline Berg, da Escola Básica Municipal Professor Rodolfo Hollenweger, que dispõe de 5 minutos. Boa tarde. Primeiramente, gostaria de cumprimentar o presidente mirim, Arthur Mendes Ismael, e, em seu nome, os demais integrantes da mesa diretora, meus amigos vereadores mirins e para quem nos acompanha pela TVL ou qualquer outro meio digital. Efeito estufa. Provavelmente, a maioria das pessoas já ouviram falar sobre esse assunto. Mas você sabe exatamente o que é? É um fenômeno natural da atmosfera. Certamente, se isso não acontecesse, não haveria vida na Terra. O motivo é porque o efeito estufa é a habilidade natural de manter o calor emitido pelo Sol. Essa capacidade de armazenar o calor se dá por conta dos principais gases, o dióxido de carbono e o metano, que são gases naturais da atmosfera. A partir do momento que a mudança de temperatura é feita de forma anormal, ou seja, de forma não natural, estamos falando de aquecimento global. Antes de tudo, aquecimento global é a mudança de temperatura causada pela sociedade humana. O IPCC é uma ONG que estuda a temperatura global. Uma pesquisa aponta que nos últimos 50 anos a temperatura da Terra aumentou 1 grau.
É nítido que o ser humano é a causa desse aumento. Um marco para começar a se perceber a mudança de temperatura e as consequências é depois da primeira Revolução Industrial, que foi quando começaram as queimas de combustíveis fósseis, como, por exemplo, o petróleo. Enquanto esses combustíveis estão sendo queimados, eles liberam o dióxido de carbono e o metano. E, como citei anteriormente, esses gases também são emitidos naturalmente pela atmosfera. Portanto, acaba ocorrendo uma sobrecarga de gases, assim retendo muito calor e causando estragos entre os continentes. Um exemplo é o alto número de queimadas, o degelo das cotas polares, ou então as temperaturas bastante elevadas em vários países. Se continuarmos cometendo os mesmos erros, o número de queimadas e as temperaturas elevadas só irão aumentar. Alguns países que contribuem com o controle do efeito estufa, de acordo com o Índice de Bons Países, aponta que o país que fica em primeiro lugar no ranking é a Noruega. O motivo do país ser o primeiro colocado é porque a população usa carros elétricos, então não poluem a atmosfera. Outro fator é que o governo afirma que o país não sofrerá com uma mudança anormal de temperatura. Outro país que está entre os primeiros no ranking é Portugal. Lá, como na Noruega, a maior parte da população utiliza carros elétricos. Além disso, o governo de Portugal incentiva a população a instalar painéis de energia solar, podendo assim vender energia de volta ao governo. Esses são alguns exemplos de ideias que seriam bem interessantes no nosso país, ou pelo menos nosso estado aderisse, principalmente a de incentivar as compras de painéis solares. Obrigado pela atenção. Tenham um bom dia. Com a palavra, a vereadora mirim Brenda Araújo Matuzewski, da Escola de Educação Básica Hermann Raman, que dispõe de 5 minutos. Mesa diretora, coordenação do projeto, ao excelentíssimo presidente Mirim Arthur, aos meus colegas vereadores mirins e a todos que acompanham, uma boa tarde. Hoje, em meu pronunciamento, quero falar sobre Marie Curie e seu legado. Marie Skłodowska-Curie, mais conhecida como Marie Curie, nasceu em Varsóvia, na Polônia, no dia 7 de novembro de 1867. Foi uma cientista que descobriu os elementos químicos rádio e polônio. Ela foi a primeira mulher a ser laureada com o Nobel e a única a ganhar o prêmio por 2 vezes, mas em áreas distintas. Marie nasceu com o nome de Maria Solomea Skłodowska em 1867, em uma época em que a cidade era parte do Império Russo. Filha de um professor de física e matemática e de uma professora pianista e cantora, Marie teve contato direto com a ciência desde cedo, e a educação sempre foi valorizada pela família. Marie teve 2 perdas significativas em sua infância. Sua irmã morreu de tifo e sua mãe de tuberculose. Apesar de enfrentar um quadro depressivo, ela foi incentivada por seu pai a se dedicar aos estudos, formando-se aos 15 anos e sendo destaque em sua turma. Por se posicionar a favor da independência da Polônia, em Varsóvia, dominada pela Rússia, o pai de Marie foi demitido. Para manter o sustento da família, abriu uma escola. Marie enfrentou vários desafios quando se mudou para a França. Apesar de concluir o colegial cedo, a jovem não conseguiu estudar em sua cidade natal, já que a Universidade de Varsóvia não aceitava mulheres. Decidida a ir para a França, seguindo o caminho feito por sua irmã, Marie deu aulas particulares e foi governanta para juntar dinheiro. Em 1891, a polonesa foi para Paris, ingressou na Universidade de Sorbonne
e mudou seu nome para Maria, de Maria para Marie. Marie formou-se em física no ano de 1893, enquanto o diploma de matemática veio em 1894. Em 1894, conheceu o professor de física, Pierre Curie. Pierre e Marie casaram-se em 1895 e assim a cientista adotou o Curie em seu nome, mas não aceitou abdicar de seu nome polonês. Sua assinatura passou a ser então Marie Skłodowska-Curie. Madame Curie, maneira como ficou conhecida, fazia seu doutorado, coisa rara para mulheres da época, quando encontrou nos estudos do cientista Henri Becquerel sobre a radiação dos elementos tório e urânio, sua área de pesquisa e tema para sua tese. Seus estudos sobre radiação produzidas pelo urânio começaram em 1897, época em que o elemento era conhecido como raios urânicos, na Escola Municipal de Física e Química de Indústrias de Paris. Marie foi responsável por criar o termo radioatividade, ao concluir que a radiação emanava de dentro do átomo. Em 1898, Pierre juntou-se a Marie nos estudos sobre radioatividade. Com autorização da Escola de Física e Química, improvisaram um laboratório no porão da instituição, local em que estudavam minério rico em urânio. Em 1903, Marie defendeu sua tese com o tema Pesquisa de Substâncias Radioativas, trabalho que foi considerado pela banca como a maior contribuição científica de uma tese de doutorado até então. O ano de 1903 foi agitado para Marie e rendeu-lhe o reconhecimento pelos seus esforços. A parceria científica e acadêmica do casal, Curie com Becquerel, rendeu ao trio o Prêmio Nobel da Física, tornando a cientista a primeira mulher a ser premiada com tal honraria. Também nessa época, Madame Curie recebeu a medalha de Navy, honraria dada pela Real Sociedade de Londres desde 1877, pelo reconhecimento de descobertas na química, também sendo a primeira medalha a ser concedida para uma pesquisa do sexo feminino. Marie e Pierre tiveram 2 filhas. Uma delas seguiu o caminho dos pais na pesquisa sobre radioatividade e conquistou para a família Curie outro Nobel. Após décadas de exposição à radioatividade em seu ambiente de trabalho, Marie morreu no dia 4 de julho de 1934, aos 66 anos, no sanatório um sanatório da França. Há fontes de pesquisas que atribuem a causa da morte à leucemia, enquanto outras falam de anemia aplástica. Ambas as doenças podem ser adquiridas pela exposição prolongada a substâncias químicas e elementos radioativos. Marie está sepultada junto com Pierre, em Paris. Essas informações foram tiradas do site mundoeducação.ol.com.br. Gostaria de finalizar com uma frase dela. Me ensinaram que o caminho do progresso não era rápido, nem fácil. Hoje podemos ver tudo que ela conquistou. Agora, como semana passada eu não estava, eu assisti pelo YouTube depois a sessão. Eu gostaria de agradecer em meu nome e da minha família um minuto de silêncio que vocês fizeram. Muito obrigada a todos pela atenção. Com a palavra, a vereadora Mirim Marcela Ávila dos Santos de Farias, do Colégio Bom Jesus Santo Antônio, que dispõe de 5 minutos. Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo presidente da Câmara Mirim de Blumenau, Arthur Mendes Ismael, em nome de quem cumprimento também o restante da mesa diretora, todos aqui presentes, e também a quem nos acompanha pelas redes sociais e TVL. Para todos, uma boa tarde.
Hoje eu vim relembrá-los de uma data super importante para o nosso Brasil, o Dia da sua Independência, que completou 199 anos nesse ano de 2021. No dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro mandou os soldados portugueses se desfazerem dos símbolos de Portugal que levavam em seus uniformes. Em seguida, ele proferiu a famosa frase nas margens do rio Ipiranga: independência ou morte, referindo-se ao fato de que seria melhor morrer do que depender de Portugal. Desde o primeiro reinado, costumava-se fazer um desfile militar para festejar o dia da proclamação da independência. Hoje, muitas pessoas fazem manifestações nessa data e ela nunca é esquecida. Até os menos ligados em política sabem da sua existência, pois ela é um tanto especial e simbólica para o Brasil que fica difícil de esquecê-la. Durante a nossa República, a importância dessa data cresceu, sendo uma das festas mais celebradas. E durante a Era Vargas, as escolas eram obrigadas a participar do desfile, reforçando o sentimento da identidade brasileira dos cidadãos. Porém, desde 2003, o desfile solene do 7 de setembro ocorre em Brasília, na Esplanada dos Ministérios. Não podemos contar a história do Brasil sem destacar a sua independência. Ela foi um dos grandes pilares que formaram a nossa sociedade. Sempre quando ela chega, é comum vermos nas ruas a bandeira verde, amarela e azul que o nosso país tem, com a brilhante frase no seu centro: ordem e progresso. Uma ótima tarde a todos. Muito obrigada. Passo a palavra à vice-presidente, vereadora Mirim Marcela Ávila dos Santos de Farias, para dar continuidade aos trabalhos. Com a palavra, o vereador Mirim Arthur Mendes Ismael, do Colégio Sagrada Família, que dispõe de 5 minutos. Gostaria de cumprimentar a excelentíssima vice-presidente Mirim, Marcela Ávila dos Santos de Farias, e, em seu nome, os demais integrantes da mesa. Colegas vereadores mirins, vereadora mirim suplente Marcela Poli Bittencourt, do Colégio Alfa Castelo, professor Carlos Alberto Bittencourt, um prazer. Coordenação da Câmara, telespectadores da TVL Blumenau, redes sociais e público aqui presente. A todos, uma boa tarde. No dia 21 de setembro, comemoramos o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Criado e instituído pelo MDPD, o Movimento pelos Direitos das Pessoas com Deficiência, em 1985, foi oficializado pela Lei nº 11.133, de 14 de julho de 2005. A data visa a conscientização sobre a importância da integração da pessoa com deficiência na sociedade, de forma equitária e sem preconceitos. No Brasil, de acordo com um levantamento do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, de 2019, existem 17 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, o que representa 8,4% da população brasileira. Desses 17 milhões, 68% não têm instrução ou possuem o ensino fundamental incompleto. Dados educacionais como esse me preocupam, pois apenas escancaram uma realidade de segregação e falta de acesso pedagógico para que pessoas com deficiência precisam enfrentar. Um exemplo de fala retrógrada e antiquada sobre o tema é de um importante membro do Ministério da Educação, que afirmou que, abre aspas, os alunos com deficiência atrapalham o aprendizado de outros alunos, fecha aspas, e ainda defendeu a criação de escolas especiais apenas para estudantes com deficiência, no programa Novo Sem Censura da TV Brasil. Esse membro do alto escalão do MEC retratou-se dizendo que tinha pouco conhecimento a respeito das causas das pessoas com deficiência. Mesmo assim, eu poderia afirmar apenas uma coisa sobre essa declaração polêmica: capacitismo. Mas afinal, o que seria capacitismo? Capacitismo é uma expressão que está muito em alta na sociedade atual e expressa uma discriminação e preconceito contra pessoas com deficiência, reduzindo muitas vezes uma pessoa apenas à sua deficiência.
Afirmar que uma pessoa com deficiência foi castigada por pecados de outra vida, que é inferior aos outros por possuírem algum tipo de limitação física, ou que uma deficiência é mais importante ou mais válida que outra, são exemplos de expressões capacitistas. Outra coisa que vale a pena ser mencionada: não existe pessoa deficiente, portador de necessidade especial, pessoa especial, anjinho, ou qualquer tipo de exaltação ou infantilização referente às pessoas que possuem algum tipo de deficiência. O termo correto é PCD, pessoa com deficiência. Cheguei aqui representando o Colégio Sagrada Família, defendendo uma pauta em específico: as pessoas com deficiência. Em minha campanha, apresentei inúmeros projetos de melhoria que beneficiariam pessoas ligadas a essa causa. O que mais me deixou feliz é que nem cheguei a apresentá-los, pois já estão em pauta no Congresso Federal. Sempre mesmo, abominarei qualquer tipo de injustiça, segregação ou desrespeito contra as pessoas com deficiência, ou sem, e creio que os senhores também. Datas como essa, do Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, nos fazem refletir sobre velhos hábitos. Muito obrigado pela oportunidade. Devolvo a palavra ao presidente Arthur Mendes Ismael para dar continuidade aos trabalhos. Com a palavra, a vereadora Mirim Emily da Silva, da Escola de Educação Básica Governador Celso Ramos, que dispõe de 5 minutos. Primeiramente, gostaria de cumprimentar o nosso presidente Mirim, Arthur Mendes, aos demais integrantes da mesa diretora, aos meus colegas vereadores mirins e a todos que acompanham essa sessão através das redes sociais e TV Legislativa. A intolerância religiosa é o ato de discriminar e ofender religiões, liturgias e cultos, ou ofender, discriminar, agredir pessoas por conta de suas práticas religiosas e crenças. A intolerância religiosa está marcada na história da humanidade, principalmente porque no passado era comum o estabelecimento de pactos entre as religiões. Infelizmente, a intolerância religiosa ainda é uma realidade que assola comunidades em todo o mundo. No Brasil, esse problema está relacionado majoritariamente ao racismo, pois a intolerância religiosa é praticada em maior escala contra os adeptos das religiões de matriz africana. Nesse caso, a intolerância religiosa carrega uma vontade de anular a crença associada aos povos originários da África. Assim como o racismo, a xenofobia também está intimamente relacionada à intolerância religiosa. Como a religião é uma característica muito marcante na cultura de um povo, pode-se usar o ataque à religião como ataque àquele povo. No Brasil, existe um serviço gratuito que recebe denúncias de intolerância religiosa e encaminha-as para os órgãos competentes, o Disque 100. Nesse canal, as vítimas de crimes motivados por fatores religiosos, inclusive quando praticados por funcionários públicos, podem denunciar abusos, ofensas, discriminação e violências cometidos em decorrência da religião. No biênio, ocorrido entre 2015 e 2017, uma denúncia de intolerância religiosa foi feita a cada 15 horas, apontou o extinto Ministério dos Direitos Humanos. Discursos de ódio não são a prova de paz, e sim a prova de intolerância e preconceito. Obrigada a todos pela atenção. Com a palavra, o vereador mirim Ademir Klepak Júnior, do Colégio Policial Militar Feliciano Nunes Pires, que dispõe de 5 minutos. Com licença, senhoras e senhores, cumprimentando o excelentíssimo presidente da Câmara Mirim, Arthur Mendes Ismael, e os demais integrantes da mesa diretora, meus colegas vereadores mirins, o público aqui presente e a todos que nos acompanham pela TVL e outros meios digitais, uma boa tarde a todos. A famosa Libras, a nossa língua de sinais, é uma forma de linguagem natural, criada para promover a inclusão social de deficientes auditivos. Em 2002, foi conhecida pela Lei de número 10.436, como uma das línguas oficiais de nosso país, sendo regulada pelo Decreto número 5.626, de 2005. Hoje, aprender Libras é fundamental para o desenvolvimento nos aspectos social e emocional,
não apenas do deficiente auditivo, mas também de todos que fazem parte de seu convívio. Ainda assim, o ensino da língua de sinais é bastante precário em nosso país. Aprender a língua brasileira de sinais é evoluir pessoal e profissionalmente, além de incluir e fazer com que a sociedade seja mais receptiva e dê mais acesso a oportunidades às pessoas que sofrem de surdez. Ter conhecimento de Libras é fundamental no setor pedagógico, pois as instituições educacionais têm por obrigação serem locais de inclusão e integração, nem excluir nenhum aluno por conta de alguma deficiência. Portanto, é muito importante que os profissionais da área de pedagogia saibam Libras. No dia 23 de setembro, foi comemorado o Dia Internacional da Língua de Sinais, data criada em comemoração da criação da Federação Mundial dos Surdos, instituição presente em mais de 100 países que lutam pelos direitos dos surdos. Essa data significa o nascimento de uma organização em defesa dos direitos, cujo objetivo é a preservação das línguas de sinais, da cultura das pessoas surdas e, principalmente, o respeito e a promoção do conhecimento e uso das línguas de sinais. Aumentar a conscientização sobre a importância da língua para a inclusão das pessoas surdas e promover o uso da língua de sinais é justamente a principal proposta do Dia Internacional das Línguas de Sinais. O aprendizado da língua pela população brasileira, de uma maneira geral, não apenas promoveria a inclusão, mas ajudaria a diminuir a desigualdade. Quanto mais a Libras for expandida, melhor será para o desenvolvimento de nosso país. Muito obrigado pela atenção de todos e uma próspera semana. Com a palavra, a vereadora mirim Brenda Espig, da Escola Básica Municipal Machado de Assis, que dispõe de 5 minutos. Uma boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar o presidente da Câmara, aos vereadores mirins presentes e ao público presente. A desvalorização do SUS no Brasil vem sendo muito comentada ultimamente. Então, nada mais justo do que compreendermos mais sobre esse sistema de saúde. Considerado um dos maiores sistemas públicos de saúde existentes, o SUS é descrito pelo Ministério da Saúde como um sistema ímpar no mundo, que garante acesso integral, universal e igualitário à população brasileira, do sistema de atendimento ambulatório aos transplantes de órgão. Foi constituído pela Constituição Federal em 1988 para atender o mandamento constitucional que classifica a saúde como um direito de todos e dever do Estado. Conforme dados divulgados pelo Portal da Saúde do Governo Federal em 2013, 152 milhões de pessoas dependem exclusivamente do SUS para o acesso aos serviços de saúde, 80% do total da população brasileira. São realizados cerca de 2,8 bilhões de procedimentos ambulatórios anualmente, 9,7 milhões de procedimentos de quimioterapia e radioterapia, 236 mil cirurgias cardíacas e 19 mil transplantes. Em um país tão desigual e com alta concentração de renda como o Brasil, políticas públicas de acesso gratuito a serviços essenciais, como o SUS, tornam-se mecanismos essenciais de redistribuição de renda. Mesmo com os gargalos e falhas que precisam de aperfeiçoamento, o SUS é um grande patrimônio do povo brasileiro. Se compararmos aos Estados Unidos, que em cerca de 3 dias de internação equivalem a $30 mil, enquanto no Brasil esse valor é zero. É preciso salientar, todavia, que problemas como desvio de recursos e má gestão devem ser resolvidos com mecanismos de fiscalização e controle, inclusive com participação da sociedade civil por meio de conselhos. Não é razoável desprezar o que foi conquistado até aqui. O SUS possui falhas, mas também possui ilhas de excelência, referenciais para o mundo. A valorização do SUS é essencial para que seu aperfeiçoamento seja uma prioridade política e se dê por meio da continuidade administrativa e ampliação de seus serviços. Obrigada pela atenção. Com a palavra, o vereador mirim Isaac Ramos Loss, da Escola Básica Municipal Lorecita Bowman, que dispõe de 5 minutos. Boa tarde. Gostaria de cumprimentar o presidente da mesa, Arthur Mendes Ismael, e os demais aqui presentes.
Hoje vou falar sobre a depressão pós-parto. A depressão pós-parto é uma condição de profunda tristeza, desespero e falta de esperança que acontece logo após o parto. Raramente, a situação pode evoluir para uma forma mais agressiva e extrema da depressão, conhecida como psicose pós-parto. Isso pode atingir até mesmo homens. O que causa a depressão pós-parto não tem apenas uma causa que pode gerar. Fatores físicos, emocionais, estilos e qualidade de vida também pode ser ligado à ligação com o histórico de outros problemas mentais. No entanto, a causa principal da depressão pós-parto é o enorme desequilíbrio dos hormônios, em decorrência do término da gravidez. Outros fatores que podem desencadear a depressão pós-parto é a privação de sono, isolamento, alimentação inadequada, sedentarismo, falta de apoio do parceiro, falta de apoio da família, até mesmo a depressão, ansiedade e estresse. No caso de homens, a depressão pós-parto pode surgir por conta da preocupação com sua própria capacidade de educar um recém-nascido. A ansiedade dá em prover uma boa vida para a criança. O aumento da responsabilidade e o suporte que se deve dar ao parceiro entre as causas do problema. Esses são alguns dos problemas da depressão pós-parto. Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora mirim Laura Leite da Silva, da Escola Básica Municipal, professor Frederic Kalkemelmaier, que dispõe de 5 minutos. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo presidente Arthur Mendes Ismael, todos os integrantes da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público aqui presente, em especial o professor Carlos Alberto Bittencourt, e a minha prima Renata Frazão, que está aqui hoje, e público também que nos acompanha pela TV Legislativa ou qualquer outro meio digital. Dia 18 de setembro é comemorado o Dia dos Símbolos Nacionais. Essa data é uma homenagem a todos os símbolos nacionais do Brasil, a bandeira nacional, o brasão de armas nacionais, o selo nacional e o hino nacional. De forma geral, os símbolos nacionais representam a união do país e identificam a nação. Assim, todos os países possuem os símbolos como forma de representação e de respeito diante de outras nações. Além disso, possuem valor histórico e servem para serem utilizados em eventos e documentos oficiais. Visto isso, os símbolos nacionais brasileiros são compostos pela bandeira, o brasão, selo e hino nacional. Assim, representam a união do país, soberania, além de terem valor histórico. Além disso, foram implementados pela Lei nº 5.700, de 1º de setembro de 1971, presente na Constituição de 1891. A partir disso, são utilizados em eventos como cerimônias oficiais, eventos esportivos, além de documentos oficiais como carteira de identidade, passaporte e etc. Dentre os símbolos nacionais, a bandeira nacional é uma adaptação da bandeira que era utilizada pelo Império Brasileiro. Ou seja, a antiga bandeira era formada por um escudo imperial português dentro de um losango. Com isso, o símbolo foi substituído por um círculo azul com estrelas na cor branca. A bandeira atual, inclusive, foi oficializada no dia 19 de novembro de 1889, 4 dias após a proclamação da República. Vale lembrar ainda que o Dia da Bandeira Nacional é comemorado em novembro, dia 19, representando um dos mais importantes símbolos nacionais. As armas nacionais, também chamadas de brasão da República, foram criadas no mesmo dia em que a bandeira nacional e representam mais um dos símbolos nacionais. Neste caso, o engenheiro responsável pela criação foi Arthur Zauer, durante o governo de Marechal Deodoro da Fonseca. Portanto, a figura das armas nacionais é utilizada em prédios públicos. Além disso, as Forças Armadas e os poderes executivo, legislativo e judiciário são obrigados a utilizar o símbolo. O selo nacional é utilizado principalmente em documentos oficiais e atos do governo. Além disso, instituições de ensino, como os institutos e universidades federais, também utilizam o selo como forma de autenticar diplomas e certificados. Dentre os símbolos nacionais, o hino nacional foi composto por Joaquim Osório Duque Estrada e Francisco Manuel da Silva, em 1822, como forma de comemorar a independência do Brasil.
É utilizado principalmente na abertura de eventos cívicos, patrióticos, culturais, esportivos, escolares e religiosos. Estes símbolos representam um povo com muita perseverança, garra, que luta por seus ideais e que, apesar de tudo, não se deixa vencer facilmente. Obrigado pela atenção de todos. Com a palavra, o vereador mirim Biancato Moisés da Costa, da Escola Básica Municipal Almirante Tamandaré, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento Arthur Mendes Ismael, o presidente da Câmara Mirim, vereadores e vereadoras mirins e a todos os presentes e ouvintes desta sessão. Estou aqui para falar sobre o momento que estamos vivendo, o momento pós-pandemia. Durante um ano, ficamos isolados por conta da pandemia do coronavírus. Tempos difíceis para todos, causando prejuízos a várias pessoas autônomas ou de empregos fixos. Também trouxe uma dificuldade no modo de ensino para diversos jovens, e o pior de tudo, a perda de entes queridos. Sei que não estamos totalmente livres desse vírus, mas já estamos nos recuperando desse acontecido, com escolas abrindo 100% presenciais, comércios e, entre outras coisas, voltando a serem como eram antes da quarentena, tudo graças à vacina que veio para nos ajudar. Devemos lembrar da importância da vacina e o papel que ela está tendo neste momento pós-pandemia. Não podemos duvidar ou até mesmo nos negar a tomar a vacina, pois quem não se vacina não coloca apenas a própria saúde em risco, mas também a de seus familiares e outras pessoas com quem tem contato, além de contribuir para aumentar a circulação do vírus. Mas além de ter sido um período longo de isolamento, estamos enfim normalizando as coisas, como as escolas que voltaram com as aulas presenciais, com todo o devido cuidado, é claro, máscaras, álcool e distanciamento social, e etc. Eu, como estudante, devo admitir que me senti um pouco intimidado quando soube da volta às aulas, mas foi extremamente importante para a minha rotina e para rever os amigos e professores, e principalmente ao auxílio dos professores na sala de aula. Porém, o fim da quarentena fechada, por assim dizer, não significa que a pandemia está controlada. Devemos ainda cuidar com festas e aglomerações e manter o protocolo de proteção, como o uso de máscaras, álcool em gel e medidas de distanciamentos nos locais. É bom ver as coisas voltando ao normal. Nos sentimos mais leves, mas vamos continuar nos cuidando para de vez erradicar esse vírus de nosso país. Em geral, o fim da pandemia/quarentena está sendo bom, tanto para as pessoas quanto para os negócios, e em breve vamos estar livres disso. Mas para isso devemos nos vacinar e nos cuidar. Sei que foi breve, mas espero que tenham entendido meu discurso. Obrigado e até a próxima sessão. Com a palavra, a vereadora mirim Isabelle Thais Berkenbrock, da Escola Acesso, que dispõe de 5 minutos. Inicio cumprimentando o presidente da Câmara Mirim, Arthur Mendes Ismael, os demais que compõem a mesa diretora, vereadores mirins aqui presentes e a quem nos assiste pela TVL. Boa tarde. Saúde ou praticidade? Atualmente, é muito comum na sociedade os fast food, de maneira requisitada e prática na vida corriqueira dos brasileiros. Todavia, não contribui de maneira benéfica na saúde da população, tendo em vista a necessidade de uma reeducação alimentar e uma busca por produtos saudáveis por parte do consumidor no preparo dos alimentos. Introduzido no Brasil no ano de 1952, os fast foods se popularizaram até nos dias atuais, sendo conhecido também como comida pronta, de forma prática e acessível, porém com alto índice calórico, prejudicando drasticamente a saúde e contribuindo com possíveis doenças, a exemplo de doenças cardiovasculares. Haja vista essa preferência dos brasileiros, pode-se considerar, por outro lado, que 80% da população no Brasil buscam por alimentos saudáveis, conforme aponta o site agenciabrasilabc.com.br, sendo preferível também alimentos sem conservantes e que sejam naturais, evitando possíveis riscos para os consumidores.
Com o intuito de diminuir os riscos à saúde, é previsível que a alimentação saudável seja mais incentivada no dia a dia dos brasileiros, possivelmente passado nas mídias como propagandas. Além disso, sendo apresentado também nos educandários de maneira intuitiva na alimentação, de maneira ainda que o consumidor reveja os modos de preparo de sua refeição, garantindo, de certa forma, a expectativa de vida sem riscos à saúde. Obrigada pela atenção. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a presente sessão, agradecendo aos presentes, convocando os vereadores mirins para a próxima sessão ordinária mirim, a realizar-se no dia 4 de outubro, às 9 horas, nesta Casa Legislativa. A todos, uma boa tarde.